Olá, querido terceiro ano. Olá, queridas crianças. Bem-vindos novamente à nossa videoaula. Bom, gente, hoje nós daremos continuação do nosso assunto da nossa aula passada, nossa primeira aula de matemática, que foi sobre ordens e classes, na nossa primeira semana de videoaulas. Hoje nós daremos continuação desse conteúdo. Por que, tia Diana? Porque nós iremos fazer um resumo do que foi aprendido nesse conteúdo, para que vocês possam estar realizando as atividades, nossos trabalhos que a gente está mandando para vocês nas folhas, tá? Então, para que isso ocorra e você tenha em mãos ou em caráter de vídeo um material para que vocês tenham um suporte, a gente está fazendo essa continuação desse conteúdo, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, que foi de ordens e classes, para que a gente possa aí frisar um pouquinho mais e aprender mais um pouquinho, fixar um pouquinho mais esse aprendizado sobre essas ordens e classes. Bom, gente, aqui eu tenho uma tabela, né, que a gente vai trabalhar hoje, que é a classe das unidades simples, e nós vamos até a terceira ordem, tá? Então, aqui é só uma demonstração para que vocês possam entender o nosso conteúdo. Ordens e classes. Bom, eu vou exemplificar aqui para vocês, olha, um exemplo de um número com 3 algarismos. Tia, cada algarismo que está aqui, né, nesse lugar, o que está dizendo aqui? Que cada algarismo de um número ocupa uma ordem. Então, a ordem é isso, é o lugar em que cada algarismo está. Vamos lá lembrar, né, aquela nossa quadro de valor lugar. Quem é aqui? Centena. Quem é aqui? Dezena. E quem é aqui? Unidade. Crianças, não me esqueçam, sempre que tiver um número, coloquem ou no pensamento ou podem escrever em cima deles, tá? Então, nós vamos aqui ver a posição, né, o lugar em que cada número está. Aqui eu tenho o 6, que vem ser a nossa primeira ordem. Vocês estão lembrando, crianças, da nossa primeira aula, que teve isso também? O 7 vem ser a nossa segunda ordem. E o 8 vem ser a nossa terceira ordem. Gente, olha aqui, eu ainda estou falando de ordem, tá? Primeira ordem é das unidades, segunda ordem é das dezenas, terceira ordem é das centenas, tá? Vamos aqui, deu para entender o que é ordem? É a posição, é o lugar em que cada número ocupa, centena, dezena, unidade. Vamos avançar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Explicando as classes. Eu falo de ordens e classes. Então, vamos lá explicando as classes. Olha, gente, aquelas 3 ordens que a gente acabou de fazer, esses 3 números, eles formam a classe das unidades simples, que é composta pela, vou fazer aqui, pelas centena, pela dezena e pela unidade. Isso daqui forma, tá, a classe das unidades simples. Eu só vou até a centena. Ok? Tudo bem? Pronto, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá. Eu vou explicar o que é classe das unidades simples. Gente, eu acabei de falar que a classe das unidades simples, ela é composta pela centena, pela dezena e pela unidade.
Para a gente entender as classes, nós vamos recapitular a ordem. Então, eu tenho aqui, ó, aqui na unidade eu tenho a minha primeira ordem, aqui na dezena eu tenho a minha segunda ordem e aqui na centena eu tenho a terceira ordem, certo? Então, vamos lá criar um número, né? Vamos criar um número. Aqui, ó, vou escolher aqui o branco para me escrever aqui, ó, primeira ordem, unidade. Segunda, deixei bem grande para vocês entenderem. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Tia Diana, por que não é primeira aqui, segunda aqui e terceira aqui? Porque vocês lembram que as ordens é contado da direita para a esquerda? Lá na nossa primeira aula foi explicado que as ordens são contadas da direita para a esquerda, ou seja, das unidades para as centenas. Tudo bem aí? Vamos avançar um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou compor aqui o número 2, 3 e 4, né? Vamos fazer assim. Pronto. O 4 está na primeira ordem, que é a ordem das unidades. O 3 está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. O 2 está na terceira ordem, que é a ordem das centenas. Tudo isso forma a classe das unidades simples. Ok, crianças? Tudo bem aí, né? Deu para entender? Então, vamos lá avançar mais um pouco, tá? Situação problema. Eu vou trazer uma situação problema para vocês aqui, tá? Para a gente entender um pouquinho essa questão de ordem, tá? Olha, aqui eu tenho 3 casas e aqui eu tenho um problemazinho. Aqui eu tenho um meninozinho chamado João, que não está aparecendo, mas pode ser o João que está aí do outro lado da telinha. Vamos ajudar João a encontrar a casa da vovó. A dica possui 3 ordens. Na segunda ordem, o algarismo é 7. Na primeira ordem, o algarismo é 3. E na ordem das centenas, o algarismo é 2. Eu vou criar aqui uns números, tá? Para vocês descobrir qual é a casa, tá bom? Vou colocar aqui um 2, um 3 e um 0. Aí eu vou colocar aqui 1, 7 e um 2, essa casa. E nessa casa eu vou colocar um 3, tá? Um 7 e um 3. Aqui será um 2, gente. Aqui é um 2, tá? É um 2. Pronto. Vamos lá. Eu tenho a casa número 273. Eu tenho a casa 171 e 2. Eu tenho a casa 230. Vamos lá. A dica possui 3 algarismos. Todas elas possuem 3, certo? Todas elas possuem 3. Na segunda ordem, o algarismo é 7. Na primeira ordem, o algarismo é 3. E na ordem das centenas, o algarismo é 2. Qual dessas casas aqui eu tenho esse resultado? Aqui é a primeira casa, aqui é a segunda casa e aqui é a terceira casa. Vamos lá, a tia Diana vai dar um tempo para vocês procurarem, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente agora, né? Nós vamos apontar aqui, primeiro, quem é a centena.
Quem é a centena aqui? Vamos lá. Quem é a centena? Fazer até de cor diferente. Eu tenho centena. Quem é a dezena? Aqui. Quem é a unidade? Aqui. Pronto. Eu acredito que agora dê para a gente descobrir a casa da vovó de João. Ele diz que tem um 2 na ordem das centenas. Olha aqui. O 2. Ele diz que tem o 7 na segunda ordem. Olha aqui. 7 na segunda ordem. Primeira, segunda e terceira. Show. E ele diz que tem um 3 nas unidades, que é na primeira ordem. Olha aqui, primeira ordem. Então, a casa da vovó do João é a de número 273. Muito bem. Quem aí de casa acertou, tá? Então, gente, olha, só prestar atenção na dica. O que tem dizendo, primeira ordem, segunda ordem. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os números, para depois a gente descobrir, né? Faz aquela divisãozinha lá das ordens, primeira, segunda e terceira ordem, até a gente descobrir qual é a casa da vovó de João. Muito bem, parabéns para quem acertou. E lembre-se, que ordem é o lugar em que cada algarismo ocupa. Gente, é o lugar em que cada número está. Vamos lá. Tia Diana, pode ocorrer de só ter duas ordens. Vou colocar aqui, duas opções, tá? Duas opções. Pode ocorrer de ter só duas ordens, só uma ordem? Pode, gente, pode ocorrer. Se na questão de vocês da folhinha, a tia Diana disser lá, 7, quantas ordens tem? O 7. Só o 7. Só vai ter uma ordem. Nesse caso, 86, eu tenho aqui unidade, dezena. Eu tenho centena? Não. Então, só tem duas ordens. Centena, dezena, unidade. No 6. Eu tenho 1, 2 e 3. Eu tenho 3 ordens. Então, se ordem é o lugar em que cada algarismo ocupa, então eu vou prestar atenção. A primeira coisa que eu vou fazer é o quadrinho lá de valor lugar. Aí eu vou descobrir se ele tem quantas ordens o número tem. Certo? Pronto. E agora? Classe. A classe são as 3 ordens. A primeira, a segunda e a terceira. São as ordens que formam a classe das unidades simples. Muito bem, crianças. Agora que você já revisou, né, sobre esse conteúdo, a gente já aprendeu de forma diferente de como a gente encontra a ordem, de como a gente classifica as classes. Então, agora você aí vai realizar a sua atividadezinha na folha, tá? Que é o nosso trabalho, o nosso TD, valendo nota, para que a gente possa somar aí, dar a nota bimestral de vocês. Está substituindo a nossa prova, porque a gente não podemos estar juntinhos nesse momento, então, infelizmente, né? Não é uma decisão nossa, mas a gente está passando essa atividade para vocês realizarem valendo nota. Tudo bem, crianças? Então, olha, um beijo no seu coração, muita saudade mesmo. Mas continue aí em casa, continue se cuidando sobre a proteção da mamãe e sobre a proteção do papai. A saúde de vocês nesse momento, gente, é o importante para nós, tá bom? Então, um super beijo no coração de vocês, com muito carinho, com muita saudade da tia Diana. E até a nossa próxima aula.